Boa tarde, me chamo Karina Peixoto de Castro. O meu trabalho de conclusão de curso foi realizado junto com os professores do Centro Universitário Newton Paiva, o professor Lois Vieira e o professor Leandro César Diniz. O título do meu artigo é Compreendendo a importância do perito judicial contábil em processos trabalhistas. Antigamente, os reis que exerciam o papel de juiz, só que com o passar do tempo, os reis passaram a precisar de um conhecimento mais específico para auxiliar nas suas decisões. A perícia judicial e o perito começaram a ser mencionados no Brasil em 1939, por meio do Decreto-Lei nº 1608, o chamado Código de Processo Civil, o CPC. Introdução. O perito judicial trabalhista é um profissional com conhecimentos especializados que exerce um papel muito importante, pois tem o poder de auxiliar e até mesmo influenciar o juiz em suas decisões. O TRT3 da Terceira Região de Minas Gerais conceitua: a Justiça do Trabalho é o órgão do poder judiciário que possui o objetivo de solucionar e julgar conflitos decorrentes da relação de trabalho entre trabalhadores e empregadores. Então, a Justiça do Trabalho visa solucionar os conflitos existentes entre empregados e empregadores, contribuindo para a pacificação social. Processo trabalhista. Um processo trabalhista é o meio em que o empregado utiliza para solucionar conflitos decorrentes da relação de trabalho. Ele nasce no ajuizamento de uma reclamatória trabalhista. Daí em diante, são feitas, audiências nas quais as partes são ouvidas. Tenta-se um acordo e se apresentam as provas. Não havendo acordo, será julgado o processo e proferida a sentença. Caso alguma das partes não se conforme com a decisão, cabe os recursos e estes serão julgados. Não havendo recursos, ou após o julgamento destes recursos, o processo passa para a fase de execução, para que os débitos decorrentes da decisão sejam quitados, onde aí entra o trabalho do perito judicial trabalhista. A perícia judicial contábil. A perícia tem a intenção de demonstrar e provar para o juiz a realidade dos fatos contidos no processo. Sendo assim, podemos considerar que a perícia judicial contábil investiga, analisa, calcula valores e demonstra para o juiz a real situação do processo. O perito judicial contábil. Na fase processual em que se faz necessário a liquidação de valores, seja na fase de instrução, que é a fase que ainda não teve nenhuma decisão, eles estão ainda instruindo o processo, ou na fase de execução provisória ou definitiva, surge a necessidade de profissionais com conhecimentos específicos, o auxiliar do juiz. O perito nomeado pelo juiz deve ser imparcial, respeitar os princípios da ética na elaboração do seu laudo pericial, cumprir os prazos, entre outros. O denominado laudo pericial é o documento onde o perito manifesta sua opinião e demonstra os fatos, e é utilizado como instrumento de esclarecimento dos magistrados e determinação de valores a serem executados. Pode-se concluir que o papel do perito judicial contábil
é investigar, analisar, calcular valores e demonstrar para o juiz a real condição do processo, com clareza e revelando a realidade dos fatos. A aplicação da perícia trabalhista aumenta na mesma proporção em que aumentam os processos trabalhistas. Resumindo, o perito vai ter mais trabalho na mesma proporção que aumentar os números de processos. Por meio do resultado do seu trabalho, o laudo pericial, o perito exerce um papel extremamente importante no decorrer do processo, como é apresentado em todo o trabalho e no artigo. Então, concluindo o meu trabalho, segue o artigo e muito obrigada. Boa tarde.